Muito bom dia com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está entrando no ar nesse momento mais um programa da Igreja do Evangelho Quadrangular, programa Pense e Repense. Eu começo esse programa aqui, em cima do altar, de onde sai a palavra que é ministrada a todo o povo de Deus. E eu quero lhe dizer, é uma alegria muito grande poder falar de Deus para a sua vida. E esse programa, ele se preocupa apenas com isso, em levar você a pensar e repensar sobre as coisas de Deus para o seu coração. Nesse momento, eu quero que você esteja em contato conosco. E uma das formas é através do nosso site, quadrangularsergipe.com. Acesse o nosso site, conheça um pouco do nosso trabalho, desse trabalho missionário que é levar a palavra de Deus. quadrangularsergipe.com. Esse é o site da Igreja do Evangelho Quadrangular. Durante todo o programa, agora, enquanto vamos assistir a mensagem da palavra de Deus, você vai ver passar aqui embaixo do seu vídeo o endereço de muitas das nossas igrejas espalhadas pelo nosso estado. Então, fique atento, quem sabe você encontra uma igreja quadrangular pertinho de você e vai ser uma alegria muito grande poder receber você, a sua família, para a gente poder louvar a Deus, assim como o povo que se reúne nesse momento aqui na igreja está se preparando para fazer, para ouvir, para pensar e repensar sobre as coisas de Deus. A gente volta já já. Aleluia. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Marcos, capítulo 4, versículos 35 em diante. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Podem se assentar. Não desanime. Diga isso para quem está do teu lado. Não desanime. Nós vamos estudar esta leitura que acabamos de fazer. Não vou apenas pregar, eu quero te convidar para a gente estudar o que a gente acabou de ler. Vamos extrair o máximo de lições para a nossa vida, no nome de Jesus. E a primeira lição que nós temos nessa história é de que as tempestades são inevitáveis. Digam comigo: as tempestades são inevitáveis. Quer você goste disso ou não, meu irmão, independe da sua preferência, as tempestades sempre virão sobre a nossa vida. No caso dos discípulos, eles enfrentaram uma tempestade no conhecido Mar da Galileia, o Lago de Genezaré. No nosso caso, as tempestades se manifestam de outras formas. São tempestades que se manifestam em perdas financeiras,
Mas perdas financeiras todos nós podemos ter, sim, mas existem algumas que elas não vêm como uma perda comum. Aquilo vem no formato de uma tempestade. A tempestade, ela vem sobre a nossa vida em forma de doença. Sim, mas doença qualquer pessoa pode enfrentar, é verdade. Mas existem algumas doenças, existem algumas enfermidades que elas vêm sobre a nossa vida no formato de uma tempestade. As tempestades sobre a nossa vida, elas podem vir em forma de uma crise conjugal, mas todos passam por isso. Discussões, desavenças, sempre vão existir entre os casais, mas algumas vêm sobre a nossa vida no formato de uma tempestade. São situações avassaladoras, aquelas das quais nós não temos domínio, não temos controle. As tempestades são inevitáveis. E por isso mesmo é que eu convido você para a gente estudar isso. Exatamente por isso, porque elas são inevitáveis. Isso quer dizer que cada um de nós aqui vamos passar por elas. Até mesmo os mais jovens aqui vão enfrentar essas tempestades em algum momento de suas vidas. E às vezes alguns a enfrentam muito mais cedo do que esperavam. Ainda na adolescência, tempestades. As tempestades são inevitáveis. A outra lição que temos nessa história é de que as tempestades são inesperadas. Você pode repetir isso? As tempestades são inesperadas. Quando os discípulos entraram naquele barco para cumprir a ordem de Jesus, vamos para o outro lado, foi o que ele disse no versículo 35. Naquele momento havia bonança, naquele momento estava tudo tranquilo, mas de repente o mar ficou revolto. A terceira lição é de que as tempestades são inadministráveis. Em primeiro lugar, as tempestades são inevitáveis. Em segundo lugar, as tempestades são inesperadas. Em terceiro lugar, as tempestades são inadministráveis. Você pode repetir isso comigo? As tempestades são inadministráveis. Você não tem domínio sobre ela. Você não tem controle. A primeira atitude dos discípulos não foi de chamar Jesus. A primeira atitude foi de tentar resolver. Até porque eles estavam confiando nas suas experiências, nas suas próprias habilidades. E de repente eles estavam diante do desconhecido. Porque tudo que eles poderiam fazer, eles fizeram e não deu jeito. Assim também acontece na nossa vida. Às vezes temos como orientar uma pessoa. Às vezes até nos admiramos quando vemos um filho de alguém dando trabalho para esse pai, para essa mãe. E até pensamos, mas como é que pode? Que falta de pulso, que falta de respeito. Se fosse comigo eu colocava na linha. Porque achamos que temos o domínio. Achamos que temos o domínio sobre a tempestade porque nós não estamos no meio dela. Nós estamos distante olhando a tempestade dos outros. Mas quando ela acontece na nossa própria vida, lá está você de repente enfrentando um problema com um filho e você também não sabe o que fazer. Você que aconselhou, que orientou, você que mostrou o caminho para os outros, você que se admirou com o desespero de alguém, agora você está desesperado. Talvez a senhora ou o senhor que já foi procurado, consultado por alguém que estava com um problema conjugal. Ah, mas foi tão fácil para você dar as dicas. Faça desse jeito, olha, resolva assim. Ou quem sabe você foi mais ousado e chegou a dizer para uma senhora ou para um senhor: ei, deixa de ser bobo, essa pessoa está lhe fazendo de besta. Homem tem muitos por aí, larga desse, se dê valor, se valorize. E de repente você está passando pela mesma situação, mas agora você não consegue fazer o que você ensinou para outra pessoa.
porque você pode ter perdido o controle, o domínio, porque as tempestades, elas são inadministráveis. Quem sabe você esteja vivendo um momento como esse. É aquele momento em que você, por exemplo, entra numa crise financeira, mas você é uma pessoa da área, você entende de números, você já ajudou pessoas a solucionar problemas nas suas empresas, agora você está enfrentando um problema, você também sabe os caminhos que deve seguir, você também sabe o que deve fazer, e você começa a ajeitar de um jeito, você começa a fazer de um outro, você começa a buscar esse ou aquele recurso, mas de repente você descobre que você não está tendo condição de administrar aquele problema. Você que tinha tanto conhecimento daquela área, agora é como se você estivesse pisando num território estranho. Você que antes ajudava pessoas a resolver aquele mesmo tipo de problema, agora você não consegue resolver o seu. Inadministrável. E por último, a tempestade, além de ser, primeiro, inevitável, além dela ser inesperada, além de ser inadministrável, ela é pedagógica. A tempestade é pedagógica. Escute uma coisa, a Bíblia diz que Deus tem conhecimento da quantidade de fios de cabelo que nós temos na nossa cabeça. A Bíblia também diz que não é possível um pardal, um pássaro que é considerado dos mais sem importância entre as avezinhas. Você vai sempre ouvir falar sobre comércio ilegal de aves, mas nunca você vai dizer que alguém estava fazendo comércio ilegal de pardal. Tadinho, não tem valor nenhum o bichinho. Pois esse pardal, que ninguém dá atenção para ele, a Bíblia diz que quando um deles cai da árvore, é com a permissão de Deus. Deus tem permissão para todas as coisas, senão elas não acontecem. Eu não quero dizer que Deus, Ele criou uma tempestade sobre a sua vida. Eu não creio que Deus faça sempre assim, ainda que eu creia que Ele pode fazer assim. Mas todas as tempestades que enfrentarmos, ainda que não tenham tido origem em Deus, elas tiveram a permissão de Deus. E sabe por quê? Porque na tempestade é que você passa a ter as maiores lições da sua vida. Nas tempestades é que você se fortalece. Nas tempestades você conhece o tamanho da misericórdia de Deus. Nas tempestades você conhece o tamanho do amor de Deus sobre a sua vida. Nas tempestades você conhece o poder de Deus. Portanto, as tempestades são pedagógicas. Elas nos ensinam coisas que não aprenderíamos em anos e anos de vida. Aprendemos com uma tempestade de 10 minutos que acontece. Até o ateu chama por Deus na hora da tempestade. Até o ateu. Agora tem um detalhe. Depois de conhecermos que a tempestade é inevitável, inesperada, inadministrável e pedagógica, vamos também entender que nesse texto que nós acabamos de ler, existem 3 perguntas que regem esse texto. A primeira pergunta está no versículo 38. É a primeira pergunta que rege esse texto. Jesus estava na popa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Nessa pergunta, os discípulos estão deixando claro uma certa censura com Jesus. Como quem diz: estamos aqui morrendo, o senhor não está vendo? O senhor não vai fazer nada? Quantos aqui que já não fizeram perguntas parecidas com essa para Deus? Meu Deus, o senhor não está vendo não? O senhor não está vendo o que está me acontecendo? Meu Deus, o senhor não está vendo que
minha vida está acabando. Meu Deus, o Senhor não está vendo que vão me destruir? O Senhor não vai fazer nada? E antes que a gente possa condenar esses discípulos por terem feito essa pergunta em tom de censura, vamos entender uma outra coisa. Quando nós estamos vivendo uma situação difícil, porque nós provocamos, a gente tem mais é que abaixar a cabeça e aceitar. Porque a gente está apenas colhendo o que a gente plantou. Mas e quando a gente está debaixo de obediência e mesmo assim vem a tempestade? Era o caso dos discípulos. Eles não tomaram a decisão por si mesmos de irem para o outro lado. O versículo 35, Jesus disse: vamos para o outro lado. E eles foram e se depararam com uma tempestade. Por isso que eles estavam com aquela sensação de revolta. Espera aí, eu estou debaixo de obediência. Escute, se eu não vou aqui parafrasear alguns crentes aqui. Ei, eu sou dizimista. Ei, eu sou ofertante. Eu estou indo para a igreja. Eu não perco o culto. Eu não deixo de orar. Ou seja, parece que a sensação de revolta ainda é maior quando a gente acha que está fazendo tudo certinho e parece que Deus esqueceu da gente. Jesus estava dormindo. E alguns passam também a ter essa sensação: parece que Deus está dormindo, parece que Deus não está me olhando, parece que Deus não está me vendo. Por isso aquela sensação. Mas também tem uma segunda pergunta que rege esse texto. E agora a pergunta é de Jesus, e está no versículo 40. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Acompanhe meu raciocínio. Quando Jesus faz essa pergunta, eu tenho vontade de fazer outra para Jesus. E não é para ter medo, não? Não é para ter medo? Olha o tamanho dessas ondas. O barco está para afundar. Nós conhecemos esse lugar aqui e sabemos da profundidade desse lugar que nós estamos. Se o barco virar, ninguém se salva. Não é para ter medo, não? Como é que Jesus faz uma pergunta dessa? Por que vocês estão com medo? O senhor não está vendo? Por que eu estou com medo? Não é isso que você também teria vontade de responder para Jesus? Quer dizer, Jesus, que não é para eu me desesperar, não? Olha o que o médico disse aqui sobre essa doença. Quer dizer, Jesus, que não é para eu me desesperar, não? Olha aqui, ó, o tamanho da minha dívida. E olha aqui o meu contra-cheque. Como é que eu vou pagar? Não é isso que você tem vontade também de dizer? Senhor, como é que eu não vou me desesperar? Não é para eu ter medo, não? Olha aqui que o meu filho está fazendo. Olha o caminho que ele pegou aqui, ó. Como é que eu vou trazer ele de volta? Ah, não é para eu me desesperar, não é para ficar com medo, não? Olha aqui a mala do meu marido arrumada, dizendo que está indo embora. Não é para ter medo? E se fizéssemos essa pergunta, Jesus diria: não, não é não para ter medo. Jesus ficou indignado com o medo dos discípulos, primeiro, porque ele havia feito uma promessa. Versículo 35: vamos para o outro lado. E se Jesus disse: vamos para o outro lado, então vamos para o outro lado. Você está recebendo esse recado para a sua vida? Se Jesus disse, vai acontecer, e você não tem por que ter medo. Ele disse. Por isso que Jesus ficou admirado, por isso que Jesus ficou indignado. Não é para ter medo, não. Eu não falei agora há pouco com vocês, vamos para o outro lado? Não sou eu que estou dizendo. Pois se eu disse vamos para o outro lado, vamos para o outro lado. A tempestade, eu estou preocupado com tempestade, vamos para o outro lado. Ou seja,
confie na promessa do Senhor para a sua vida. É assim que se enfrenta a tempestade. Segundo, Jesus ficou indignado com o medo dos discípulos. Em outras traduções nós vamos encontrar Jesus dizendo: por que sois tão tímidos? Por que vocês estão com medo? Vocês ainda não têm fé? Por que Jesus fez essa pergunta? Porque Jesus estava presente no barco. Será que eles esqueceram? Jesus não estava longe, Jesus não estava lá na praia, e ainda que tivesse, mas não estava. Jesus estava ali, aos olhos deles, ao alcance deles. Então não era para ter medo. Tem uma mensagem que eu prego, que nessa mensagem eu digo que das mais de 8.000 promessas da Bíblia, essa é a mais importante de todas. Quando Jesus disse assim: e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus estava presente. Por que ter medo? Meu irmão, olha aqui para mim. Jesus está presente na sua vida. Então você não tem por que temer a tempestade. Mas deixa eu entrar na sua mente. Você vai dizer assim, ó: pastor, sabe por que eu tenho medo? Eu sei que Jesus está sempre presente, mas eu sou falho, eu tenho erros. Estarei convosco todos os dias, nos dias dos teus acertos e nos dias dos teus erros, nos dias da sua alegria e nos dias da sua tristeza, nos dias que eu, Deus, estou feliz com você, nos dias que eu, Deus, estou triste com você. Não sou como o homem que dá as costas na tristeza. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por isso é que você não deve temer. O Senhor está com você. Escute isso: o Senhor está com você. Por isso ele ficou indignado. Vocês esqueceram que eu estou aqui? O outro motivo: eles deveriam ter olhado. Jesus estava o que mesmo, gente? Dormindo. Jesus estava calmo, Jesus estava sossegado, Jesus estava tranquilo, Jesus estava em paz. Então tenham paz. Então tenham paz. Se o próprio Filho de Deus está em paz, então também fique em paz. Ah, mas ele está em paz porque é o Filho de Deus. Ele era 100% homem, assim como era 100% Deus. Não tenta entender não. Mas ele era 100% homem. A Bíblia nos diz que ele estava sendo tentado em todas as paixões humanas. Então ele também poderia ter tido medo, mas ele não teve. Sabe por quê? Porque ele sabia dos cuidados do seu Pai. E os discípulos deveriam olhar para Jesus e buscar essa mesma paz. Jesus é aquele que fica em pé no meio de uma tempestade. Paz não é a ausência de problema. Paz é a confiança de que você está guardado pelos braços mais poderosos que existem no universo. Aleluia. É isso que vai te trazer paz, mesmo diante das lutas, mesmo diante das dificuldades. E por último, eles deveriam ter ficado calmos e com fé e sem medo, porque eles tinham visto Jesus operar maravilhas. Eles já tinham visto Jesus alterar a ordem da natureza, inclusive humana. Eles já tinham visto Jesus fazer coisas extraordinárias, fora do ordinário, do comum, do habitual. Ou seja, eles deveriam ter se lembrado que eles estavam diante daquele que tem todo o poder e toda a autoridade. Meu irmão, por favor, não fique triste com isso que eu vou lhe dizer, mas é para lhe dar um chacoalhão. Você não tem direito a entrar em desespero se de verdade você conhece Deus.
não tem direito, porque o Deus que você serve, Ele é todo poderoso. E talvez, vou mais longe lhe dizendo, que quando você entra em desespero, você está sendo ingrato, esquecido, porque em outros momentos difíceis da sua vida, que você pensou que não tinha saída, a mão do Todo-Poderoso se estendeu, te guardou, te livrou, te protegeu e operou maravilhas. Então agora não esqueça do que Ele já fez. Inclusive, Ele fez em épocas que você nem o buscava. Talvez tem gente aqui que brincava com Deus, e Ele, na sua misericórdia, não levou em conta a sua brincadeira, as suas tolices. Como diz a Bíblia, não levou em conta o tempo da sua... Vocês que falaram. Ele não levou em conta o tempo da sua ignorância, e mesmo assim estendeu a mão e cuidou de você, te livrou, te abençoou. E agora? Quanto mais agora que você conhece Deus. Então, por isso que Jesus fez essa pergunta. Por que vocês têm... Até porque eu estou tentando justificar a pergunta de Jesus, porque ela parece sem lógica. Ela poderia ser sem lógica. Por que vocês estão com medo? Como? Por quê? Olha as ondas. Aí Jesus responderia: sim, olha para mim. Quem é mais poderoso? As ondas ou eu? O vento ou eu? Então, para que vocês saibam quem é que manda aqui: vento, acalma-te. Águas, aquietem-se. E tudo se fez bonança. Aleluia. Mas eu disse que existiam 3 perguntas que regiam o texto. Eu só falei 2. A última é a pergunta de Jesus. Aliás, a última volta a ser a pergunta dos discípulos. A primeira dos discípulos, a segunda de Jesus, e a terceira volta a ser dos discípulos. Mas que a gente pode responder para eles. No versículo 41, eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos responder. Quem é este? É aquele que estava determinado desde antes da fundação do mundo. Quem é este? Foi aquele que veio a este mundo, foi tentado em todas as paixões, mas por nenhumas ele foi vencido. Quem é este? Foi aquele que venceu a morte, ressuscitou com poder e autoridade e sentou-se à destra do Deus Todo-Poderoso. Quem é este? É aquele que está presente aqui e agora. É este que tem poder sobre a nossa vida. E por isso nós não precisamos temer as tempestades, ainda que elas sejam inevitáveis, ainda que elas sejam inesperadas, ainda que elas sejam administráveis, mas ainda assim o Senhor tem controle sobre todas as coisas. É por isso que você não deve se desanimar. Não é à toa. Não é apenas porque alguém está lhe dando uma palavra de incentivo. Vamos nessa força. Não. É porque a palavra de Deus, que não volta vazia, que é verdadeira, ela está afirmando que o Senhor sustenta a sua mão na hora da tempestade. Mas eu estou passando por tempestades. Está, meu irmão. E Deus nunca mentiu. A sua palavra nunca prometeu que você não teria tempestades, mas a promessa é que se você passar pelas águas, você não vai afundar. Se você passar pelo fogo, Ele não vai deixar você ser queimado. Essa é a promessa do Senhor. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, não desanime, porque você está no meio de uma tempestade. O Senhor está com você.
Igualmente, essa palavra que você acabou de ouvir, eu quero reforçar para você. Não desanime mesmo, porque Deus é contigo. Nós estamos vendo aqui essa igreja pronta para começarmos mais um culto de louvor e adoração a Deus, onde muitas pessoas são tocadas pelo poder de Deus, famílias são restauradas, e eu tenho certeza que isso pode e vai acontecer na sua vida. Creia no poder de Deus. Por isso esperamos você em uma das nossas igrejas, para poder louvarmos a esse Deus Todo-Poderoso. Quantas vezes você passou noites chorando, triste, e talvez você não saiba onde procurar, porque já procurou solução em todos os lugares. Eu convido você a estar conosco, não por causa de uma igreja, de um nome, não, mas porque Deus se faz presente aqui e Ele está esperando você de braços abertos. Este foi mais um programa Pense e Repense, da Igreja do Evangelho Quadrangular. A gente se encontra. Se a gente não se encontrar aqui, a gente se vê lá no céu. Forte abraço a todos. Deus abençoe a sua vida.